Glória a Deus, que bênção, né? Presença gloriosa. O manancial é fonte de água viva, né? E nós estamos ainda no princípio, estamos começando e a gente vai conquistando as coisas aos poucos, né? Quero agradecer a Deus aqui pela caixa, né? 6 meses de oração, e aí o Senhor preparou a caixa, o microfone. Logo mais nós estaremos já tocando violão, nos cultos, né? Que a gente vai colocar outro microfone com adaptador para que a gente possa servir ao Senhor com excelência, né? O Senhor nos chamou, nos escolheu para tal, então a gente quer entregar o nosso melhor para Deus. E quando a gente é fiel no pouco, sobre o muito Ele nos coloca. Você pode ter certeza disso. Se você é fiel ao Senhor, onde Ele te colocou, independente do lugar, independente da circunstância, independente de quantidade, de número, se você for fiel no pouco, pode ter certeza que sobre o muito Ele te colocará. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Amém? A palavra do Senhor para essa noite está em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, por quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que palavra, né? Eu fui buscar a direção de Deus, fui buscar a presença de Deus para trazer a palavra para o culto de domingo, e o Senhor me trouxe essa passagem, onde Ele colocou no meu coração: a preocupação é a paralisia da fé. Esse é o tema dessa mensagem. Preocupação, paralisia da fé. Dependendo do contexto, palavras traduzidas como cuidado, como preocupação ou temor e ansiedade podem revelar tanto atitudes certas quanto atitudes erradas na vida de um cristão. Verdade de Deus, aleluia! O sentimento de temor está correto quando significa reverência para com Deus por causa da sua santidade. O temor, o sentimento de temor, ele está correto quando ele diz respeito à santidade de Deus, quando diz respeito à reverência. Um exemplo: a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não veste qualquer coisa, ela não fala qualquer tipo de palavra, ela não sai proferindo qualquer palavra, ela não frequenta determinados tipos de lugar. Isso é porque é crente? Não, porque não é porque é crente, não é porque, eu sou crente, a minha religião proíbe. Não é isso. Deus não proíbe a gente de nada. Paulo diz assim: eu posso tudo, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então aí que é gerado o temor dentro do cristão. O cristão que tem o Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo, ele é direcionado por Deus até nos lugares que ele frequenta, sobre as palavras que ele profere. Esse é o temor que é gerado dentro do cristão, e ele vem em uma boa qualidade, né? É o temor por causa da reverência de Deus.
Em Isaías, no capítulo 8, versículo 13, diz assim: ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ou seja, o Senhor diz: a quem você deve temer sou eu. A mim você deve temer. E o cuidado, que eu falei aqui no começo, né? Sobre o cuidado, preocupação e temor e ansiedade. O cuidado é positivo quando demonstra interesse pelos outros. Olha só que curioso. O cuidado, ele só é positivo quando ele demonstra interesse pelos outros. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 25 e 26, diz assim: para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijem. Ou seja, queridos, Paulo, quando ele admoestava a igreja, Paulo, ele era um apóstolo pastor. Ele pastoreava as igrejas de Éfeso, de Coríntios, de Tessalônica, de Colossos. E ele, muitas das vezes, a maioria das vezes, ele estava encarcerado, ele estava preso. E ele, mesmo assim, ele pastoreava. Como? As epístolas de Paulo vão nos provar isso. Ele pastoreava através de carta. Olha que coisa linda. Hoje a gente tem a internet aí escancarado, né? E Paulo, naquela época, gente, na época de Jesus, como que poderia ser, como que era, a gente fica imaginando como que era dificultoso pastorear. E mesmo assim, ele preso, com toda a dificuldade, preso, ele ainda admoestava. Não, ele ainda pastoreava. Olha só, eu fiquei sabendo que está entrando lobos aí no meio de vocês, falsos profetas, sabe? Estão querendo deturpar o evangelho, pessoas que estão querendo trazer uma doutrina errada, errônea. E ele ainda falava assim: qualquer um que chegar aí e falar alguma palavra que não venha de Deus, seja anátema, seja esse maldito. Paulo ensinava aquele povo a ser um povo amoroso, um povo de koinonia, um povo que tinha comunhão entre si. Aqueles que se entristeciam com a tristeza do outro, aqueles que se preocupavam com a doença do outro, aqueles que também se regozijavam com a alegria do outro. Ou o meu irmão está alegre, ou o meu irmão conquistou uma vitória. Deus, o Senhor bradou na vida do meu irmão: louvado seja Deus, eu quero me alegrar com a alegria do meu irmão. Então esse é o cuidado positivo. Esse é o cuidado positivo, quando ele se trata do outro, quando a gente tem um cuidado com o outro, quando a gente tem uma alegria com a alegria do outro. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28 e 29, diz assim: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Olha só, ele se preocupava diariamente, mesmo estando preso, com todas as igrejas. Ele falava assim: quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Está escrito na palavra. Versículo 28 e 29 de 2 Coríntios, capítulo 11. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Queridos, isso é o verdadeiro evangelho. Não é quando a gente vê alguém se escandalizando ou escandalizando algo. Não, mas é procurar saber: ó, vem cá, você está caído, você caiu, eu quero te ajudar a levantar. Você está fraco, você está enfraquecido, eu quero te ajudar a caminhar. Vem cá, se apoia em mim e eu dou para você o meu ombro. Segura aqui na minha mão, meu irmão, porque você é importante. Gente, a gente precisa entender que todos nós somos amados por Deus, até aqueles que são nossos inimigos. Até aqueles que nos odeiam são amados por Deus também. Porque o Senhor entregou o Filho dele para todos, para o mundo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho certeza que essa palavra está sendo ecoada em algum lugar. Existem pessoas aí fora que estão ouvindo o Evangelho. E esse é o Evangelho da verdade.
Onde o Senhor diz assim para você: olha só, não importa o que você fez, o que importa é que você se arrependeu. Se você se arrependeu, eu estou aqui, estou te esperando. Calabaxeira e andalamassúria. Paulo, ele nunca foi apóstolo individual. Ele pastoreava mesmo quando estava cativo em prisões. O Senhor escolheu Paulo para isso. Ele ensinava a igreja a viver em amor, compartilhava as revelações que ele adquiria do Espírito Santo. Paulo sofria quando sabia que falsos mestres penetravam na igreja com doutrinas falsas. Isso significa que não havia individualismo, pelo fato de ele ter sido escolhido por Deus para tamanha obra. A singularidade, a peculiaridade, a inerência são sinais de algo específico numa pessoa, não do individualismo. Querido, se alguém tem alguma coisa diferente, por exemplo, tem alguma coisa diferente na Adriana, tem alguma peculiaridade da Catarina, tem alguma inerência da Fábia, isso não é individualismo, isso é algo da pessoa que o Senhor ele escolheu cada um de nós para algo. Ele entregou a cada um de nós algo diferente. Existem pessoas que é como uma taça, o Senhor está enchendo, está enchendo, mas chega um determinado ponto que ela vai transbordar. Por quê? Porque chegou no nível. Existem outras pessoas que é como se fosse uma garrafinha de água, né? Vai enchendo, até chegar, né, na boquinha. Então, cabe mais, né? Coube mais. Tem gente que são como taças, tem gente que são como talhas. Lembra das talhas que eram usadas nos casamentos na época de Jesus, que eles usavam para lavar os pés? Então, cada um tem um nível, cada um tem uma peculiaridade, para cada um o Senhor entregou algo, e isso não quer dizer que o que eu tenho é mais importante do que o que Deus deu para vocês. Isso não quer dizer que o que Deus deu para vocês é mais importante, é maior do que o que Deus deu para mim. Porque isso juntos, nós vamos juntar isso e vamos fazer um só. Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, ele disse assim: Pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Então, queridos, o que nós temos não é para individualismo, é peculiaridade, é singularidade de cada um de nós, mas para que nós venhamos formar o corpo de Cristo, amém? Aleluia. A unção. Pedro, Simão significa um caniço, né? É como se a pessoa fosse uma cana que balança para lá e para cá, é inconstante, não tem constância. Jesus olha para Pedro e fala assim: ai, Simão, vejo que tu és Pedro. Simão significa caniço, só que Pedro significa pedra, forte, rocha. E Jesus disse assim: sobre esta rocha, vejo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Pedro, ele foi ungido para isso, foi escolhido para isso, como Paulo também foi. Jesus foi ungido por Deus para pregoar as boas novas, curar os enfermos, libertar os cativos. Então cada um tem o seu chamado. E a preocupação, o que diz respeito à preocupação? Preocupar-se é uma atitude que sempre está errada. Sabe por quê? Porque a preocupação, ela paralisa a nossa fé atuante. Nós temos uma fé atuante, né? Aí a gente começa a se preocupar com um monte de coisa. A sua fé, você está no culto, você está adorando, está ouvindo a palavra, o Senhor está bradando, você está recebendo, aleluia, o Senhor está fortalecendo a minha fé. A sua fé está atuante ali. Você saiu do portão para fora, chegou na tua casa, deparou com as contas, com a despensa vazia, o filho doente, o esposo fora da presença, e aí você fala, a porta que se fechou, a fé faz assim, ó, some. Por quê? A preocupação. Queridos, o ser humano, ele tem uma tendência a não dar ouvidos à palavra, porque a gente só escuta a palavra do Senhor, mas a gente não deixa, a gente não permite. Existe uma barreira tão tenebrosa no nosso coração, no coração do ser humano, e que impede da palavra penetrar. Porque quando a gente permite que a palavra do Senhor penetre no nosso coração, a gente guarda a nossa fé. A nossa fé, ela é atuante independente da circunstância, independente da enfermidade.
independente da adversidade. Ah, não, mas o Senhor falou para mim, foi o contrário. Eu estou vivendo essa enfermidade, essa adversidade é hoje, mas não é isso que o Senhor reservou para mim. A minha fé está firmada naquele que tudo pode. A minha fé não está firmada no que eu vejo, mas ela está firmada na palavra do Senhor. Aleluia. Quando a gente se preocupa com as adversidades, a gente assume responsabilidades que nunca nos foram delegadas. Aí o Senhor fala assim para você, ó, vou tratar o seu marido. Filho, eu estou vendo a sua situação, estou ouvindo as suas orações, eu sei de tudo que você está passando, das lágrimas que você tem derramado, você já tem entregue o teu esposo, os teus filhos nas minhas mãos. Eu vou libertar, eu vou curar, eu vou salvar. Mas aí a gente quer, ai meu Deus, se eu agir dessa forma, eu acho que o meu marido vai ficar mais maleável. Se eu agir assim, o meu filho vai me obedecer melhor. Ah, se eu agir assim, eu dou um jeitinho e aquela porta que se fechou vai se abrir. Não. Por que isso acontece? Porque a gente está se preocupando. A gente ainda não aprendeu a entregar nas mãos do Senhor. Quando a gente entrega nas mãos dele, ele faz. Quando a gente entrega de verdade, a gente deita a nossa cabeça no travesseiro e dorme. Descansa no Senhor. Agora, quando a gente se preocupa, a gente assume responsabilidades que não são nossas, que o Senhor não delegou para nós. É essa mania de querer colocar a nossa mão e falar, eu vou ajudar o Senhor a operar. Não, está errado. Quando a gente coloca a nossa mão, o Senhor tira dele, pode ter certeza. Verdade. Se você colocar a tua mão em algo que o Senhor te prometeu fazer, ele tira a mão, ele tira a presença, ele tira tudo. Porque você está provando para Deus que o poder dele não é suficiente. Você está mostrando para Deus que você acredita mais no teu potencial do que no poder dele. Ele que vela para cumprir a palavra dele, amém? Continue buscando o reino de Deus. A palavra diz, buscai o reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino e a justiça sem dividir o seu pensamento. Foque no reino. A inquietação e a preocupação dividem a nossa mente entre as coisas úteis e entre as coisas prejudiciais. Uma hora você pensa em tudo que Deus te prometeu e outra hora você pensa na conta que tem para pagar, na despensa que esvaziou, você pensa na porta que se fechou. Deus quer realizar os propósitos, as promessas, mas faça a sua parte, querido. Se firma, seja constante, não tenha ânimo dobro. Existem critérios no mundo espiritual e Deus age com coerência e justiça. Não adianta a gente pensar que Deus vai agir com o nosso querer, a nossa vontade, com o nosso achismo, o nosso pensamento. Não. Quem pensar assim está errado. Quem já ouviu algo assim, ouviu errado. Alguma ministração, pregação que você ouviu falar, não interessa o que você fez, o Senhor vai fazer por você. Está errado. Porque a palavra do Senhor é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Agora, para que você consiga conquistar aquilo que o Senhor te prometeu, você precisa. Você precisa transformar a sua mente. Existem critérios para isso. Não adianta achar que você vai continuar errando, pecando, blasfemando, duvidando e pensar que o Senhor vai operar. Ele não opera. Pessoas que não têm senso de justiça, sabe? Pessoas que são grossas, pessoas que são mal-humoradas, pessoas que não têm empatia com a outra, só reclama, blasfema contra o Espírito Santo. Sabia que existe um pecado que o Senhor não perdoa? O único pecado que o Senhor não perdoa é essa, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí você... Senhor, mas eu estou cumprindo todos os teus mandamentos, né? Entre aspas, porque a gente não cumpre mesmo, não. Aí você fala, eu estou exercendo os teus critérios, pai. O que está acontecendo? Mas aí você cava lá no teu interior. Sabe, tem um tete com Deus. E a orar, aqui nesse capítulo ainda, Mateus 6,6, o Senhor diz, e ao orares, entra no teu quarto e ore em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. A humilhação que o Senhor quer de nós é essa.
Ele não quer que a gente se humilhe para ninguém. Ele quer que a gente se humilhe para Ele. Na presença dEle. No nosso íntimo com Ele. Ele quer que nós entregamos para Ele tudo que nós somos. Nós somos seres humanos, queridos, e somos carrascos. Nós somos. Quem disser que é perfeito está mentindo. Porque não existe perfeito aqui na terra. E aí você fala: Senhor, eu estou cumprindo tudo aquilo que o Senhor tem falado para eu fazer. Mas eu ainda não tenho alcançado a plenitude. Eu ainda não tenho alcançado aquilo que o Senhor me prometeu. Sabe por quê? Você é uma pessoa que não tem senso de justiça. Não tem senso de justiça. Você pode ser uma pessoa mal-humorada, que trata as pessoas mal. Tudo que a gente fizer, volta para nós. Não adianta eu querer tratar o meu irmão a ferro e fogo e querer ser tratado a pétalas de rosas. Isso não existe. Tudo que nós semearmos aqui, a gente vai colher. A inquietação não muda nada e serve apenas para desviar o nosso olhar de Deus e da sua fidelidade, da sua justiça. A inquietação só causa isso em nós. Nós mesmos somos nossos inimigos. Nós mesmos, existe uma luta da carne contra o espírito, né? Paulo, ele disse assim: Senhor, mas o meu espírito luta contra a minha carne. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu acabo fazendo. Muitas vezes a gente não quer cometer algo que a gente sabe que não agrada a Deus, mas a gente, com a nossa natureza adâmica, pecaminosa, a gente acaba cometendo aquilo que a gente sabe que desagrada ao Espírito Santo. E aí o que a gente faz? Acaba afastando Ele a cada dia de nós. Gente, o Espírito Santo é o nosso intercessor, é o nosso amigo, é o nosso consolador. Ele está conosco. E saiba de uma coisa: as nossas atitudes, os nossos erros, tudo que a gente faz de errado, entristece o Espírito Santo. Ele tem sentimentos, Ele é uma pessoa, e é Ele quem cuida de nós. A preocupação é uma emoção nociva, ou seja, perigosa e sufocante, que consome a energia e tenta elevar a força e a engenhosidade, sabe, a criatividade humana, acima da força e dos propósitos de Deus. É isso que a preocupação humana nos provoca. Ela sufoca a energia e consome a nossa energia e tenta elevar a força humana acima da força de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito, ao nosso modo, ao nosso ver, da maneira que a gente acha que vai dar certo. Não, descanse a tua cabeça, descanse o teu coração, a tua alma. O salmista olhou para a sua alma, para o seu interior e disse assim: ó minha alma, por que te abates? Confie em Deus. Se meu marido muda, se eu agir assim, o meu filho muda, meu filho conserta. Talvez se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer isso, se sempre eu. O nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, sabe? Não é a força do nosso braço, queridos. O Senhor está dizendo para nós nesta noite: não é a sua força, querido. É o meu poder que opera. É o meu poder que opera na tua fraqueza. Você acha que você não é nada, que você é fraco, que você não pode, que você não consegue. Nós não conseguimos mesmo, mas é o poder dele que opera em nós. Aleluia. Creia no Senhor. A palavra diz assim: alegra-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele quem está aqui nesta noite, fortalece a tua fé. Ele que está aqui nesta noite, que entra no teu coração. O Espírito Santo que colhe as tuas lágrimas e leva as tuas orações para Ele, com gemidos inexprimíveis. Você consegue imaginar o Espírito Santo nesta hora, neste momento, na presença do Pai, e com gemidos dizendo assim: Pai, olha só o teu filho amado, dá mais uma chance. Ele é fraco, ele pensa que não pode, que não consegue,
ele não consegue mesmo, mas é o teu poder que fortalece o teu filho. Glória. Não existe nada que é, queridos, impossível diante do nosso Deus. O nosso Deus pode transformar aquilo que aos nossos olhos é impossível ser transformado. O nosso Deus é o Deus que pode entrar na nossa casa e fazer mover as águas a nosso respeito. É o nosso Deus quem pode, quem tem a força de mover aquilo que é impossível para nós. Aleluia! A única coisa que Ele quer que nós façamos, sabe o que é? Buscá-lo em primeiro lugar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Buscar a Deus em primeiro lugar não é só orar, é também agir. Oração. É mudar. Como que eu posso agir? Se você acabou de dizer que não é com a minha força, não é do meu jeito, não é com o meu querer, não é esse tipo de ação que o Senhor diz. É atitude, mudança de hábito, é ter princípio, mudança de mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O culto foi aberto com essa palavra, foi com essa mensagem? Entende? E é isso. Essa é a ação que o Senhor quer que nós tenhamos, queridos. É buscar a Ele sobre todas as coisas e mudar a nossa mente. Não se conforme com este século. Não se conforme com as ofertas mundanas. Não se conforme com as amizades que te tiram da presença. Não se conforme com as atitudes das pessoas que queiram levar você num poço. Não se conforme com as pessoas que queiram te trazer para o mundo, te tirar da presença de Deus. Sabe? Pessoas que acham que são maiores, que são melhores. Não se conforme com pessoas que queiram te humilhar e queiram te colocar para baixo. Não se conforme com pessoas que queiram te trazer como desprezível. Você não é desprezível. O Senhor te ama. Ele te amou primeiro, por isso que você está aqui. Aleluia. Por isso que existe um banquete que o Senhor tem preparado para você. Aleluia. O Senhor te ama. Não existe nada que o mundo queira nos oferecer que seja melhor do que a palavra, do que aquilo que Deus já tem reservado para nós. Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Fontes de preocupação incluem mudanças, falta de entendimento e de controle sobre a nossa vida. A preocupação inclui isso. Mudança, sabe? O seu coração recebeu a palavra, você está cheio de fé, mas aí a preocupação vem, você muda, tem ânimo dobre, muda de ânimo constantemente, não perde o entendimento daquilo que o Senhor tem como propósito para a tua vida, e aí acaba perdendo o controle de tudo. Sabe o que nós precisamos, queridos? Gerenciar as nossas emoções. Precisamos ter a gestão da nossa vida. Será que isso é tão difícil? Não é fácil, mas a gente consegue, porque quando a gente resolve, é uma escolha, não é emoção. Servir a Deus não é porque, é lindo, eu recebi a palavra, senti a presença no culto, o louvor foi uma bênção, eu estou tão emotiva, eu senti um arrepio, foi emocionante. Não é isso, é escolha, é decisão. Eu escolho, eu decido que eu não aceito mais certas coisas na minha vida. Eu decido que eu não vou mais tomar certo tipo de atitude. Por quê? Porque eu sei que o Espírito Santo não vai se agradar de mim. E o que eu quero ser aprovada por Deus. Eu quero ser aprovado por Deus. Aleluia! Então por isso eu escolho, ainda que os meus sentimentos me levem a sentir coisas estranhas que eu não quero nem sentir, eu escolho. Você escolhe o quê? Eu escolho perdoar. Você escolhe o quê? Eu escolho tentar de novo. Você escolhe o quê? Eu escolho caminhar na presença do meu Pai. Aleluia! Pastor, mas é tão difícil, eu não consigo, está doendo. Eu sei, o Senhor sabe que está doendo, mas sabe o que Jesus disse assim?
No mundo tereis aflições, mas olha só, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, o Senhor Jesus, quando ele estava se despedindo dos discípulos, ele falou assim: eu preciso ir ter com meu Pai, para que o outro Consolador volte. E aí, sabe o que a gente entende nessa passagem? Porque Jesus, ele era Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Ele estava ali com os discípulos, mas ele queria enviar um que estivesse dentro de nós. Aleluia! E hoje nós somos casa dele, nós somos templo dele, nós somos morada dele. E para que essa morada esteja limpa, eu preciso escolher servir e agradar a Deus. Aleluia. É dessa maneira que o papai quer. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribes. Ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. Não. Confie no Senhor de todo o seu coração, mas não se apoie no seu próprio entendimento, porque o seu próprio entendimento te leva para caminhos tortuosos. O teu coração é enganoso, o coração do homem é enganoso. Ele faz a gente sentir aquilo que não pode sentir. Ele faz a gente agir de maneira que não podemos agir. Aleluia. Confie no Senhor. A preocupação abre o caminho para mundanismo. Já falei sobre isso. Quando a gente se preocupa demais, aí Satanás, ele sabe. Ele olha, o outro lá de cima já prometeu um monte de coisa. E a pessoa não quer viver os princípios. É fácil pegar um desse aí. Gente que não tem princípio é fácil de ser dominado por Satanás. Gente que não vive o princípio de Deus. Gente que não vive no princípio da palavra. Não tem princípio de comunhão. Não tem princípio de amor. Não tem princípio de, de honra. Aí é facinho. Aí o que acontece? Satanás olha e fala assim: ixi, eu vou lançar um pratinho assim bem adornado, que encha os olhos da pessoa e dê um apetite assim. Aí vem com falsas amizades. Vem um bonitinho lá, não sei de onde, bater na porta. Tu é linda, hein? Tu é tu é a mulher que Deus está preparando para mim. Estava orando por você, sabia? Satanás. Porta do inimigo. Brecha de Satanás. Prato adornado no capeta. Aí quando a gente não tem o Espírito, até tem o Espírito Santo, mas se afastou da presença porque a preocupação deixou. E aí a gente acaba saindo. Tanta gente que a gente vê, né? Tem tanta gente que a gente vê que já aconteceu isso e que acontece. Sai da presença de Deus por causa da preocupação. Não tem princípio de espera, não espera no Senhor. Existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu. E a gente precisa entender que há tempo para tudo. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de sorrir, tempo de chorar. Há tempo para todas as coisas. Embora os filhos de Israel tivessem observado Deus, estou terminando já, tá, queridos? Embora os filhos de Israel tivessem observado Deus abrir o Mar Vermelho para libertá-los do Egito, eles não acreditavam que o Senhor providenciaria água no deserto para satisfazer as suas necessidades. Olha só, gente, que povinho, povo, aquele povo de Israel, aquele povo. Esqueci que estou gravando, vou cortar essa parte. Gente, o povo estava sofrendo na mão numa monarquia egípcia, na mão lá do rei do Egito. Aí papai, foi um sofrimento danado para Deus levantar um libertador, porque o povo pedia. O Senhor, quando ele encontrou com Moisés, ele falou assim: eu ouvi a oração do meu povo e eu quero escolher você para libertá-los. Aí Moisés era outro também, que toda vez que Deus falava, vai lá, tem com o faraó, ele, mas eu não sei falar. E aí, foi uma tribulação para aquele homem, né? As parteiras, cifrar e puar. Deus usou aquelas mulheres. O rei do Egito falou assim: fala para as parteiras matar todos os meninos
das hebreias lá que pariram, fala para matar todos os meninos, deixa só a mulherada. E aí, Deus usou, é outra passagem depois que eu quero trazer aqui. Deus usou as parteiras. Elas desobedeceram o rei, mas elas escolheram honrar ao Senhor. Voltando aqui, abriu o mar vermelho, permitiu que aquele povo passasse a terra em seco. Aí quando os inimigos vieram, o mar veio e consumiu todo mundo. Aí começou a largura. Toda vez, estava lá na maior fé. Aí daqui a pouco faltava água. E aí, Moisés, o que tu vai fazer? Não tem uma água não. Moisés, estamos com fome aqui, meu filho, se vira. Oxe, lá no Egito a gente comia cebola, pepino. Mas começaram a sentir saudade do que eles comiam no cativeiro. Olha só. Às vezes o mundo oferece algo para a gente que a gente está tão sério. A nossa degustação, nosso paladar, olha só que coisa tremenda. O nosso paladar espiritual, ele é tremendo. Quando você é alimentado da palavra de Deus, você não consegue engolir qualquer tipo de comida. Aleluia, isso é forte. Quando você é alimentado com a palavra de Deus, você não consegue comer qualquer tipo de comida. E aquele povo saíram do Egito, mas o Egito ainda estava grudado dentro deles, nas entranhas deles, que eles sentiam saudade de comer a comida mundana. Olha só, o Senhor preparava maná, gente, maná. O Senhor preparava maná, codorniz, comeram até carne. E aí, e mesmo assim, tudo que eles viram, a providência do Senhor, enquanto eles estavam no deserto, eles ainda não acreditavam que Deus poderia satisfazer as necessidades deles. Então, a preocupação é o oposto da fé. E o ato de se preocupar sugere que Deus não é digno de confiança para cuidar da nossa vida e suprir as nossas necessidades. Quando eu me preocupo demais, eu falo: Senhor, será, Senhor, que o Senhor vai fazer? Senhor, será, Deus, que vai acontecer? Senhor, será, Pai, que eu vou conseguir? Chega de será. O Senhor está liberando aqui nesta noite um nível de fé mais alto, para que você possa alcançar aquilo que já foi determinado. O Senhor já decretou, querido, já está determinado. Só que a nossa falta de fé interrompe as bênçãos do Senhor. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ao ligar a preocupação com a incredulidade, as Escrituras nos dão orientação para voltarmos à fé integral. Sabe? A fé por completo é a fé inteira. As Escrituras nos dão essa orientação. Volte à sua fé. Vai para o teu quarto. Ore ao teu Deus em secreto. E o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Ele vai te responder. Aleluia. O caminho que vai da preocupação à fé começa com o reconhecimento do pecado e a confissão da falta de fé. É isso. Vai para o teu quarto e fala assim: Senhor, eu confesso a minha falta de fé. O caminho que vai te tirar da preocupação e te levar para o nível de fé mais alto é o reconhecimento do teu pecado. É a confissão da tua falta de fé. É isso que vai te levar para uma fé maior em Cristo Jesus. E isso aí, sabe o que vai acontecer? Vai continuar com a libertação e vai determinar uma certeza de que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, que é o grande eu sou. Glória a Deus. Certo, babo assim, babo feio. O Senhor me direcionou, queridos, quando eu estava. O Senhor falou assim para mim: o caminho que vai te tirar desta preocupação que você sente para uma fé, um nível de fé mais alto, que vai ser inabalável, é o seu reconhecimento. Quando você reconhecer o seu pecado e confessar a sua falta de fé, vai continuar, isso vai dar continuidade à sua libertação e vai determinar uma certeza no seu coração de que absolutamente nada pode te separar do amor de Deus, que é o grande eu sou.
Em vez de ansiedade, devemos oferecer livremente ações de graças vindas de um coração firmado na fé em Deus como todo suficiente. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, foi entregue a tua palavra, Senhor, a tua mensagem, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, a responsabilidade de transmitir esta palavra. Quem estiver ouvindo, Senhor, que tenha sido alimentado e que essa semente venha ter caído numa terra fértil, que este coração esteja, Senhor, preparado para dar frutos. Senhor, que essa semente venha brotar, que ela venha crescer, criar raízes profundas, Senhor. Porque o Senhor quer que nós sejamos espirituais o suficiente para criar raízes contigo. O Senhor quer levantar homens e mulheres ainda nessa geração para fazer a diferença. Homens e mulheres que não têm medo de errar, que não têm medo de proferir a verdade do teu evangelho, Deus. Ah, Senhor, que é uma verdade verdadeira. Meu Pai, de princípios. O Senhor quer que nós subamos montanhas para vivermos o que nunca vivemos, para vermos o que nunca vimos antes. Deus, em nome de Jesus, mas para que isso aconteça, nós precisamos estar no nível mais profundo de fé contigo. Eu te peço que o Senhor venha tocar em cada coração, cada família aqui representada, que o Senhor venha avivar a fé dos meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, e entregamos a Ti cada pedido de oração. Cada oração, Senhor, que está sendo entregue aqui no Teu altar. Cada um dos nomes que ainda serão entregues. Meu Pai, que o Senhor possa vir de encontro a cada família. Restaura, restitua, renova. Traga de volta a alegria. Traga de volta a fé, o vigor, a esperança, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha curar, libertar e salvar para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor.